Graças ao canal, a gente acaba entrando em contato com brasileiros em todas as partes do Brasil e do mundo. Por quê? Porque brasileiros são seres especiais, são entes especiais, são filhos de Deus onde quer que estejam. E levam junto a ironia, a garra, o amor pelo país e, principalmente, a dificuldade que os brasileiros têm de se desvincular da realidade que o país vive. Tem visto isso de todas as formas, principalmente, claro, dentro do campo conservador. Os esquerdistas tratam a memória do Brasil como algo extremamente desprezível, mas com os conservadores é diferente. E entre as pessoas com as quais a gente troca mensagem, conversa, uma delas é a senhora Thaís Caroline, que vive no Reino Unido, que vive na Inglaterra, e ela costuma usar a seguinte frase: o Lula é o tipo de pessoa que implora para passar vergonha. É verdade. Ele implora para passar vergonha e paga. Na verdade, não paga. Quem pagamos somos nós. Mas o Lula vai para o exterior para falar mal do Brasil. Só lá no exterior, não. Ele fala mal do Brasil e dos brasileiros, onde quer que seja, porque o ódio dele não é apenas pelo Bolsonaro, pelos conservadores. O ódio, na verdade, do Lula é pelo Brasil. Ele gostaria, na verdade, que isso aqui já fosse uma China, que já estivéssemos sob o poder e o comando e o controle da China. Vocês ainda lembram da manifestação perversa, canalha, para dizer o mínimo, quando ele se referiu ao vírus? Vocês lembram disso? É importante que a gente tenha sempre bem em mente o que o canalha falou. Lembremos e vamos repetir isso até o fim. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado pode resolver isso. Observem a cara de satisfação do jornalista que estava ali junto. Fosse um jornalista comprometido ou que defendesse o Brasil, ia dizer assim: peraí, Lula, mas isso aí está matando brasileiros. Peraí, Lula, isso aí veio do teu país, do país que tu adora, que é a China. Mas não. O jornalista não só ficou quieto, como ficou com a cara de prazer e de satisfação. Esse é o nível do Lula e dos seus porta-vozes na mídia. É assim que eles atuam, é assim que eles agem. Mas ele vai além. Falar mal do Brasil é uma necessidade pessoal do Lula. Recentemente ele esteve no México e confessou com a maior cara de pau possível que ele estava, sim, interessado em denegrir o Brasil, e lá no exterior ele aproveitava para ameaçar as empresas que eventualmente tivessem interesse em investir no Brasil. O Lula diz nesse texto claramente que ele avisa as empresas para não investir no Brasil, ou seja, o Lula precisa que o Brasil quebre, que o Brasil vá mal. Mas esse infeliz é uma alma tão desgramada que nem o demônio, nem o capeta quer ele por perto. Mas observem que, a despeito da ação canalha que ele exerce, que ele faz, observem que o Brasil consegue sair da pandemia muito mais forte economicamente. O Brasil consegue uma posição de equilíbrio que dá a ele uma relevância mundial. Observem o que o Lula falou lá. Eu tenho avisado para as empresas nas entrevistas: não compre as empresas públicas brasileiras, porque se a gente ganhar as eleições, a gente vai querer rediscutir, porque nós não vamos abdicar do
patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro. Observem que esse canalha fala isso de modo escancarado. E é recente porque ele esteve lá no México a convite do Morena. O Morena é o partido do López Obrador, do presidente, e é um partido que tem uma ligação muito forte com o narcotráfico. Na verdade, o Morena é o braço político do cartel de Sinaloa. É o braço político do narcotráfico, exemplo do que o PT é no Brasil, o braço político do narcotráfico e do crime organizado. Portanto, observem que o Lula não só não se emenda e não reconhece os seus erros, como ele insiste em mentir, denegrir e atacar o Brasil e os brasileiros. O grande sonho do Lula, na verdade, é transformar o nosso país numa colônia da China. Por isso que eu volto a dizer, nós temos que enfatizar e mostrar em todos os momentos quem é esse sujeito, o canalha e o pústula que é esse sujeito e os riscos que ele representa para a vida dos brasileiros. Não se iluda, não se engane. O Lula, a cada dia que passa, fica mais canalha, mais ameaçador, mais ladrão e menos respeito ele tem pela vida humana, pela dignidade, pela liberdade. Lula é o sinônimo de tudo aquilo de pérfido que uma alma esquerdista é capaz de ir gerando dentro de si. De dentro do Lula só sai podridão. Como diz com muita propriedade a Thaís Caroline, ele implora para passar vergonha. Será que nós, brasileiros, estamos implorando para voltarmos às mãos de um canalha como Lula? Responda aqui nos comentários, porque eu tenho muito interesse em saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você que compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. Para nós é fundamental podermos contar com a sua participação. Nós precisamos cada vez mais aumentar o impacto e a relevância de cada um dos nossos vídeos. Isso somente será possível se você, de modo espontâneo, compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais. Se você mandar, inclusive, para aqueles seus amigos petistas, porque também eles vivem entre a cegueira e a estupidez. Eu espero você no meu próximo vídeo, porque é muito importante que a gente não esqueça que o verdadeiro objetivo da esquerda não é apenas voltar ao poder para roubar, mas a volta da esquerda ao poder é para roubar a sua liberdade, a sua esperança e o seu direito de viver em um país digno, decente e honesto. Esse é o objetivo da esquerda. Para isso, eles contam com um canalha como candidato e muitas vezes com a omissão de muitos brasileiros. Até a próxima.